Vamos abrir aqui na tela, só a citação, Pedro. O Salmos 139, 7 e 8, depois Provérbios, tá? Vamos orar. Vamos orar aqui. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por mais um dia nós estarmos na tua presença. Jesus, eu peço a ti, Senhor, toma o meu lugar aqui. Usa a minha vida, Pai, e fala conosco em nome de Jesus. Nós dependemos da tua palavra. Espírito Santo, governa aqui, Pai, esse momento, conforme o Senhor tem governado desde o início do culto, Pai. E eu peço da tua graça e da tua presença. Fala conosco, abre a nossa mente para absorver aquilo que será ministrado, Pai. Que não venha passar e que não venha faltar, mas que seja na medida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seja qual for a situação, Deus está nos vendo. Eu preciso entender que diante de qualquer situação, eu não vou enganar Deus e também Deus não está deixando aquela situação sem ser vista. Eu estou fazendo alguma coisa, eu acho que Deus não vai ver isso aqui. Não, Deus vai ver. Eu estou passando por alguma situação e será que Deus não está vendo isso? Não, Deus está vendo isso também. Ele está cuidando da nossa vida. Amém? Vamos lá no 139, versículo Salmo 139, 7 e 8. Aqui na tela, depois a gente pula para Provérbios, tá? No versículo 7 diz assim: Para onde poderei fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? 8. Vamos lá. Se eu escalar o céu, aí está. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igual aí está. O que ele está falando? Que aonde nós formos, Deus vai nos ver. Não adianta eu tentar, ele falou no 7, versículo 7. Para onde poderei fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Então, ele está falando aqui, escapar, está dando uma sensação de sair correndo, de fugir. Mas, para onde a gente vai? Tem algum lugar que eu ou você não vamos se esconder de Deus, conseguir se esconder de Deus? Não existe esse lugar. Então, no Provérbios, põe no Provérbios para mim, por favor. Olha lá. Os olhos do Senhor estão em toda a parte da terra. Ele observa atentamente os maus e os bons. Irmãos, Deus está vendo tudo que está acontecendo. Seja de maneira favorável ou de maneira desfavorável, Deus está vendo. Então, eu estou preocupado com alguma coisa, estou preocupado com alguma situação, Deus está vendo. Agora, o que eu preciso entender e o que Deus tem para a nossa vida? Lucas, capítulo 19, versículo 1. Olha só. Então, qual a primeira parte? Deus está vendo tudo o que nós estamos fazendo. Ele está contemplando gente boa e gente má, os bons e os maus. Deus está vendo tudo. Mas Deus está vendo e por que ele não faz nada? Deus sabe a hora de agir diante de cada situação. Às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo na nação e você fala assim, onde é que Deus está, será, hein? Será que Deus está vendo isso aí? Irmão, Deus está vendo. E as coisas vão acontecer na hora certa. Agora, o que eu e você precisamos entender? Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, corrido, por favor.
corrido, tá? Buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Vai lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, aquele local, olhou para cima e chamou Zaqueu: desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Olha só. O que eu preciso entender? Deus está vendo tudo, não tá? Então, se eu estou passando um sofrimento, um desafio, uma luta, Deus está vendo. Se eu cometi algum pecado, Deus também está vendo. O que esse homem entendeu? Que a vida dele, do jeito que estava, não dava certo. E ele precisava ter um encontro com Deus. E ele sabia que Jesus era Deus, ou cria que Jesus levava a presença de Deus, né? Então, o que ele fez? Eu vou ter com Jesus. Eu preciso ver Jesus. Mas tinha lá um desafio. Ele tinha que fazer algo para contornar aquele desafio. Subiu na figueira. Quando Jesus olhou para cima e chamou Zaqueu: desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Vai lá, por favor. No momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Vai, por favor. Irmãos, Jesus não sabia quem era Zaqueu? Todos em meio à multidão que presenciavam o que passou começou a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Irmão, é lá que ele quer ir. É na minha casa que ele quer ir, é na sua casa que ele quer ir. Ah, mas se ele for lá em casa, o que ele vai acontecer? Ah, ele vai ver que tem um monte de coisa. Tem umas coisas assim na porta de entrada, tem um cachorrinho lá do lado, tem uns negócios na moto assim, aí na cozinha. Se ele chegar na cozinha, moço, a gente vai dar janta para Jesus. Ele sabe como é que tá lá. Ele sabe como é que tá a minha vida, ele sabe como é que tá a sua, ele quer entrar lá. Esse é o projeto dele. Ah, mas, sabe o que é? Jesus, esse cara aí não vale um vintém, não. Não serve, não. Irmão, ele quer entrar na nossa casa. Esse é o projeto. Ah, mas eu cometi tal coisa. Vou ficar fazendo apologia a pecado? Não. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, o que eu preciso entender? O projeto que ele tem é entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, transformar a nossa história. O que esse homem entendeu? Eu vou resolver a minha vida em Jesus. A solução está lá em Jesus. Ah, mas será que Jesus vai na minha casa, mesmo tendo acontecido aquilo? Claro que vai. Eu preciso entender que as coisas têm consequência. Tudo ele está vendo. Estou passando um desafio. Jesus quer ir lá em casa também. Com desafio e tudo, com prova, com luta. Todos em meio à multidão e presenciaram presenciaram o que passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Seguido. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, o povo reclamou. Parece que Jesus estava perdido. Não estava.
Ah, aconteceu tal coisa, mas daqui a pouco eu recebi uma bênção. Jesus se enganou? Não, eu não vou misturar as coisas. Eu sei que uma atitude gera consequência e muitas vezes Deus quer nos abençoar. Ah, eu vou agir errado e mesmo assim Deus vai abençoar? Não, a conta chega. O que eu preciso entender? Que Ele quer entrar na nossa casa. Deixa Ele entrar. Às vezes você fala assim, mas eu preciso consertar isso, preciso consertar. Irmão, se você e eu conseguisse consertar alguma coisa, aí falar assim, e Jesus? Não consegue. Ninguém conseguiu consertar a própria vida, cumprir lá os mandamentos. Ele foi no nosso lugar porque não tinha jeito. Por isso que ele foi morrer por mim e por você. Então, eu não vou esconder de Deus. Ele está vendo os maus e os bons. Ele está vendo as atitudes boas que nós temos e as atitudes ruins também. O que ele quer fazer? O Zaqueu procurou a mudança. O que ele falou? Eu preciso ver Jesus. Precisa alinhar as coisas com Jesus. Não dá para ver Jesus, vou subir na árvore. Quando Jesus chegou lá, Zaqueu, vamos lá em casa. Eu preciso ir lá na sua casa. Irmão, Ele quer ir na minha casa, na sua casa e transformar a nossa vida. A presença de Jesus fez o quê? Senhor, eu estou aqui, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, às vezes, eu e você vamos olhar para nós e para o nosso vizinho de maneira assim, essa pessoa cometeu tal coisa, ela merece o quê? O que ela merece? Pedrada. O que Deus quer dar? Salvação e ir lá na nossa casa. Então, o que eu tenho que fazer? Dispensar a ideia do diabo e ir lá ajeitar as coisas com Deus. Porque às vezes tem uma turma aí que às vezes a pessoa ela chegou, se converteu e eles têm essa mente. A maioria deles tem essa ideia. Se cometeu algum erro, eles pegam e não quer voltar mais, porque acha, sei lá como é que é, da onde que eles tiraram. Acha que não tem mais jeito. Tem uma turma aí, vamos falar o nome do lugar não, mas tem uma turma aí que tem essa ideia, esse pensamento. E é lugar que tem dom, tem revelação, é um negócio, mas tem esse pensamento. Irmão, eu preciso entender, Ele quer entrar na nossa casa, quer entrar na nossa vida e transformar as coisas. Eu vou ficar perdendo tempo? O diabo vai falar, não, fulano, você não tem jeito não. Não, isso aí não é pra você não. Não, isso aí é pra mim sim. E é porque eu não mereço que Ele vai me dar, porque não é pela minha capacidade, é pela capacidade dEle, é pela graça de Deus na nossa vida. Então, eu estou vivendo coisa, você está vivendo coisa, é pelo amor, pela misericórdia de Deus. Olha só, Lucas capítulo 18, versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Aleluia, irmão. Melhor chegar a cadeira mais perto aí, senão vai dar ruim aí. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloria ou se exalta, será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Irmão, às vezes a gente lida com gente que acha assim, não, essa pessoa não erra,
Às vezes o diabo, por isso que toda hora a gente tem que dispensar a ideia da nossa carne e a ideia do diabo. Por quê? Ela fala, não, sei que você fez, pode ir, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem não. Ele falou, Jesus, ó Deus, eu sou pecador, minha vida tá um desafio. O que eu preciso entender? Que Deus me conhece e Ele vai nos apresentando para nós mesmos. Deus vai apresentando eu para mim mesmo, mostrando quem nós somos. Aí o publicano falou, Senhor, ó, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Então, o que nós precisamos fazer? A todo momento, alinhar e acertar as coisas com Deus. Por quê? O que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que o diabo fala que a gente não tem direito. Que a gente não vai... Ah, aconteceu tudo isso na sua vida. Agora não tem mais jeito. Claro que tem, Ele restaura. E se a gente der lugar, a unção vai fluir sobre a nossa vida. Ah, mas aconteceu isso, não sei o que. A unção vai fluir de novo. Porque não vem de mim. O que eu preciso fazer é estar conectado, estar ligado. E reconhecer quem nós somos. Ó Zaqueu, vou lá na sua casa. Todo mundo tá falando aí, mas eu quero ir lá na sua casa. Porque a sua atitude demonstrou que você, com todo o seu dinheiro, não pode fazer nada por você. E você reconheceu isso. E eu vi que houve transformação. Aí ele já se, né? Com a presença de Jesus, as coisas mudou, as coisas transformou. Então o que eu vou fazer? Alinhar as coisas com Deus. Eu não vou esconder de Deus. Ah, Deus, olha, acho que você não tá vendo isso aqui não, tá? Desafio, tá vendo também. Tudo ele tá vendo. Então eu vou alinhar com ele. Olha o que ele tem para mim e para você. João 1, versículo 47. No 47 diz assim: Jesus viu Natanael se aproximando e disse, e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, e quem não há falsidade. Olha só, Jesus viu Natanael e já elogiou ele. Ó, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Olha só, Jesus está vendo a vida dele, está elogiando. Vai lá. Disse-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Vai lá. Natanael exclamou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmão, é isso aqui que ele tem para mim e para você. Às vezes o Natanael estava passando um desafio tremendo. Ele elogiou. Se ele elogiou, né? Ó, vês aí o israelita, que não há falsidade, não há dolo, né? Irmão, Jesus está vendo se eu estou passando um desafio. E ele falou assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu te vi lá debaixo da figueira. Senhor, tal, o Senhor é Deus. Só por isso você creu? Eu quero te mostrar muito mais. Irmãos, Deus está nos vendo. E o projeto dele para a nossa vida é nos mostrar muito mais. É abrir os nossos olhos, ver o mundo espiritual. Ó, ver o céu aberto, que vereis. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo
e descendo sobre o Filho do Homem. O que ele está falando? Ó, eu vou abrir os olhos espirituais, os seus olhos espirituais de uma maneira extraordinária. Irmão, o que ele tem para a nossa vida é abrir os nossos olhos. Eu tava lá debaixo da figueira, ele me viu lá debaixo da figueira, ele te viu lá naquele momento que você falava assim, Jesus, e agora, o que eu vou fazer? Né? A gente fica com a ideia, né, daquele filme lá, né, que passou. Eu não sei se era exatamente aquilo, mas faz até um pouco de sentido. Mas não fala nada se é daquele jeito exatamente. Mas Deus está nos vendo. E o que eu preciso entender? No dia mais difícil da sua vida, da minha vida, Ele está nos vendo. Aí você fala assim, Jesus, agora vai desbarrancar de vez. Não, querido, estou te vendo. Eu te vi lá na figueira. E eu quero te mostrar muito mais do que isso que eu vi. Eu quero abrir o céu. Então, eu imagino que é o fim. Não, não é o fim. É o começo da manifestação de Deus. Amém. Quando eu começo a reconhecer que não tem nada em mim, que não tem nada, eu começo a entender que as coisas estão acontecendo pelo poder de Deus. E eu falo assim, Jesus, o Senhor me viu na figueira, então o Senhor sabe o que estava acontecendo. Aí ele fala assim, eu te vi na figueira, você creu? Eu tenho muito mais. Irmãos, Deus está nos vendo, qualquer que seja a situação, e Ele tem muito mais para a nossa vida. Você quer ver uma coisa? Atos 9, versículo 1. Olha só, você já sabe o que nós vamos falar, né? Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Dirigindo ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. 3. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Irmão, Deus está vendo o que eu e você estamos fazendo. E aí você fala assim, vai lá, 4. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, vai lá. Ao que inquiriu, quem é, Senhor? E ele disse, Jesus, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O 6. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. O que eu preciso entender aqui? O que ele estava fazendo? Ele estava querendo matar todo mundo, né? Aí eu penso que ninguém está vendo, que Deus não está vendo, Deus está vendo. O que ele fez? Derrubou ele na terra. Aí, é o fim. E agora? Não, é o começo. Por quê? Daí para frente, o que ele fez? Contudo, eu sou Jesus a quem persegue. Contudo, levanta e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Olha só como é que Deus é. Mais um detalhezinho. Por que Deus não falou para ele? Deus respeitava a hierarquia. Tinha um irmão lá, o Ananias. O Ananias foi lá orar por ele lá, para ele crer também. Irmão, o que eu preciso entender? Parece que é o fim, não parece? Não, é o começo. O que Deus tem para ele? Põe aí, por favor, no versículo 15. 9:15. Atos 9, versículo 15. Porém o Senhor ordenou, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios, diante de gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. O que ele pensou? Agora vai entortar de vez. Não, Ananias, vai lá que é um vaso escolhido para mim. Irmão,
Vamos cair em si. Não deixa o diabo quebrar a sua comunhão com Deus, não. Eu não posso deixar o diabo quebrar minha comunhão com Deus, não. Surgiu alguma situação, tem algum desafio, algum sofrimento, tem duas ocasiões. Tem lá uma situação de pecado, tem lá uma situação de sofrimento. Deus está vendo aqui como está vendo aqui. O que eu preciso fazer é alinhar a minha comunhão com Deus, porque Ele está vendo tudo. Ele vê os bons e maus. O que nós precisamos eliminar? A brecha e aquilo que atrapalha a comunhão. Ele está vendo mesmo. Eu vou viver fora da santidade? Não. Agora, o que Ele tem para nós? Um instrumento. O que eu sou para Deus? Eu estou lá querendo matar todo mundo. Vai, pois Ele é para mim um instrumento escolhido. Aí eu vou me quebrar minha comunhão com Deus por uma situação A ou situação B. Estou passando um desafio, estou aqui. Às vezes a gente julga a situação como se tivesse até... eu acho que eu estou até magoado com Deus. Estou magoado com Deus, estou passando esse desafio aqui e Deus não está vendo. Ele está vendo sim. Ele vê a gente lá na figueira. E Ele tem muito mais, tem um céu aberto para nós. Mas as etapas vão acontecendo e eu vou viver debaixo da graça de Deus. Paulo, Saulo, você está me perseguindo? Peraí. Vou mandar uma luz aí, não sei, pra você saber que tem alguém aqui que manda em tudo, que criou tudo. E agora? Agora já era, perdeu tudo, ficou cego, tá sem comer, tá sem beber há 3 dias, sem comer, ficou cego, falou assim, e agora? O que vai ser da minha vida? Peraí, filho, eu precisava me apresentar para você desse jeito. Só que o que eu tenho para você é você ir pregar o evangelho aí para tudo quanto é lado. Você é um vaso escolhido. Irmãos, o que nós precisamos entender? Nós não podemos abortar o projeto que Deus tem para a nossa vida. Ele está nos vendo. Seja de manhã, de tarde, bons e maus, acertando ou errando, Ele está nos vendo. Agora o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Vamos lá, Hebreus 4:13. Estamos acabando. E não há criatura alguma incógnita, escondida aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele que deveremos prestar conta. Então nós vamos prestar conta, não vamos? Vai lá. Vai, querido. Concluindo, tendo em vista que temos grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública da fé. O 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Irmão, o que eu preciso entender? Jesus é o nosso... Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, diante de cada situação, eu vou chegar na presença dele e vou viver a misericórdia. Diante de... Mas temos um sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia, encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. O que eu quero trazer? Vamos nos achegar a Deus, seja no dia do desafio ou em outras ocasiões. Portanto, acheguemos-nos a Deus com toda a confiança. Vou chegar na presença de Deus, crendo que Ele é poderoso para restaurar a comunhão, para restaurar as coisas e nos usar de maneira poderosa. Vou dispensar a ideia do diabo, porque, irmãos, presta bem atenção. O diabo fica que nem um martelo, assim, ó. Pei, agora eu te pego. Irmãos, olha só. Eu já falei isso, mas por experiência vivida.
que aconteceu? Agora, pegaram a sua moto, agora vão depenar ela. O diabo falava assim na minha cabeça. Eu olhava as circunstâncias e não conversava muito. Porque se você conversar muito, aí que o negócio, né? Se conversar com um, conversar com outro, aí cada um, né? Tem lá uma opiniãozinha. Aí vai depenar. Olha, Deus foi lá e mandou alguém para guardar e as coisas aconteceram. Foi uma coisa material e já passou, já vendi, revendi e foi, não é verdade? Agora, Deus guardou. Por quê? Porque eu vou entrar na misericórdia de Deus. Então eu preciso dispensar a ideia do diabo. Ó, você tá aí sofrendo, Deus não tá te vendo não. Ele tá vendo sim quando a gente tá lá na figueira. Tá lá no desafio, ele tá nos... Ah, você quer matar todo mundo? Espera aí que Deus vai dar um jeito em você. Deus dá um jeito e renova e transforma e faz de novo e vai usar. O que eu preciso entender? Ó, amanhã, o que eu vou fazer? Ó, vamos, nos acheguemos com toda a confiança ao trono da graça. Depois da manhã, o que eu vou fazer? Acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e encontremos poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, o poder de Deus vai nos socorrer. Aí eu vou ficar dando liga pro diabo? Não vou falar não vou orar mais, não, eu não quero orar, Deus tá me deixando aqui, eu tô aqui na figueira, tô sofrendo, ninguém tá vendo. Ou outra situação, não tem mais jeito para você. Não, ele quer que eu se achegue a ele e mantenha a minha comunhão. Entre no quarto e viva o cuidado, a misericórdia, a bondade de Deus. Às vezes, eu imagino, e o diabo quer que nós imaginemos. Põe o próximo aí, por favor. Ó, o Romanos. Ó, eu imagino, seguido, tá? Eu imagino que o caldo desandou. O que eu preciso entender? Por que a gente precisa ler? Porque a palavra vai renovar e eu vou entender, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ó, tô numa luta retada. Ou ansiedade? Ó, eu não aguento mais. Será que vai acontecer? Que não vai acontecer? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Vai. 38, versículo 38, querido. 38. Eu anotei aí. Vai. Ó, portanto, estou seguro que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes. 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, em nome de Jesus, vamos para a presença de Deus. O que ele está falando para mim? Chega aqui, ó, no trono da graça. Tem milagre, tem cuidado, tem a manifestação de Deus. Agora, o que o diabo quer? Não, ó, tá vendo aí? Olha aí, sou histórico. O diabo vai falar isso. Se não já falou. Que só se nós estivermos em outro mundo. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, né? Ele fala assim, não, você já viu o seu histórico? Já viu sua vida? Tem mais jeito não. Aí Jesus vai lá e enche. Aí a gente chega na presença de Deus e fala assim, ó, eu tenho um sumo sacerdote que se compadece com misericórdia de mim. Ele foi tentado sem pecado e as coisas não aconteceram, mas ele para nos salvar. Então eu vou viver a graça de Deus diante de cada situação. O que ele tem para mim? Eu estou aqui sofrendo, estou passando um desafio. O que ele tem para nós? Céu aberto. Olha, eu estava no caminho errado e agora eu pensei que o negócio ia desbarrancar. O que ele tem para mim? Que é usar e transformar. Cheguei na presença de Deus, olhei para mim e falei, Jesus, o que tem em mim? Nada. Ele fala assim, filho, vai para casa, vai. Está justificado. Agora o que eu tenho que fazer? Ó, correr para a figueira e trazer Jesus para dentro de casa. Aleluia. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.